Boa tarde a todos. Todos bem-vindos à FABEM. Essa tarde abençoada que o Pai nos reservou só para cada um de nós. Agradecidos estamos de todos estarmos juntos aqui. Vamos hoje, unidos, nos unir com Jesus, porque Ele já está conosco desde sempre, e produzir nesta tarde muitas maravilhas a nosso favor e a favor de nosso próximo. Nós vamos com um pensamento voltado para o amor, para a fraternidade, para a alegria, para a promoção de amizade e de conforto ao nosso próximo. Nós vamos chamar o nosso amigo Edemir para nos conduzir numa mensagem para nos prepararmos melhor para a nossa reunião dessa tarde. Você está por aí, Edemir? Boa tarde. Ei, boa tarde. Então, vamos lá. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu vou abrir de forma aleatória. A mensagem é número 21, maioridade. O menor é abençoado pela maior. Paulo, Hebreus 7:7. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho falso. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênção para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para o benefício do solo. Se cresceste a experiência ou a elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na Terra aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos, sem condições. Não te esqueças de que, segundo o Estatuto Divino, o menor abençoado pelo maior. Graças a Deus, e que assim seja. Graças a Deus. Que possamos, todos os dias de nossas existências, nos lembrarmos desses conselhos, desses alertas, né, que a espiritualidade sempre nos traz. E com todos esses conselhos, fortalecendo o nosso coração, a gente vai nos deixar ser conduzido em prece
pela nossa querida Márcia Luciá. Você está por aí, amiga? Ei, boa tarde. Ei, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Está tudo bem. Neste momento de oração, estaremos conectados com o nosso Pai Celestial, o nosso querido Mestre Jesus e a nossa amada Mãe Maria. Afrouxemos as nossas tensões, com os nossos corações abertos e com a certeza de que receberemos a luz e a brisa divina sobre nós. Pai querido, Jesus, Maria e todos os espíritos de luz que neste momento estão voltados para a nossa casa Fabem. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos com o propósito de ouvir através da nossa palestrante a Tua palavra, a fim de que ilumine os nossos pensamentos, para o auxílio da nossa reconstrução, do nosso caminho neste plano terrestre. Agradecemos a Tua graça aos nossos pedidos de luz e sabedoria, assim como o auxílio às aflições e doenças que abatem sobre algum de nós, amigos e familiares. Pedimos humildemente, além da paz em nossos corações, a paz e o amor nos corações daqueles que foram responsabilizados em governar os povos do nosso planeta, construindo intenções verdadeiras e dignificantes, sendo realmente portadores de soluções para as injustiças, as doenças, ao trabalho, enfim, as condições dignas de todo ser humano neste plano terrestre. Que neste mesmo momento estejamos preparados para receber a Tua graça divina e assim estarmos com a energia necessária para a prática da caridade, conforme os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Gente, essa tarde é de muita alegria, muita alegria. Olha que satisfação de recebermos essa querida companheira simpaticíssima. Tenho assistido algumas palestras suas, adorando, gostando muito. A nossa querida professora Isaura é de Petrópolis e nos concede a graça e o conhecimento de conviver conosco essa tarde. Já estou adiantando convites futuros, tá? Amiga, seja bem-vinda. O espaço e o tempo é todo seu e de Jesus. Isso. Vamos nos deliciar com o que você vai trazer para nós hoje. Boa tarde, meus irmãos. Sueli, você que é muito simpática, assim como a Fátima também, que sempre tem a delicadeza de me convidar. Eu quero agradecer muito por estar aqui mais uma vez na Fabem, nessa tarde de hoje. E a Fátima esteve me perguntando sobre o tema. Eu falei para ela que o tema seria retalhos do Evangelho, porque eu estava pensando em pegar pedacinhos, trechos do Evangelho, assim como a gente pega pedacinhos de pano para fazer colcha de retalho, não é? Que era muito utilizada antigamente, aquela colchinha de retalho que as vovós faziam, e hoje em dia a coisa é mais sofisticada, é mais bonita, mas não deixa de não ser retalho.
Então, esses pequenos retalhos do Evangelho, para que nós pudéssemos rever algumas partes do Evangelho de Jesus, meditar um pouquinho, relacionar do Evangelho com a codificação espírita, com a codificação da doutrina espírita, os trabalhos de Allan Kardec, de Emmanuel. Então, nós vamos ver hoje, para começar, nós estávamos pensando em falar sobre aquela cura que Jesus fez, né, de um sábado. Hoje é sábado, né? Mas naquela época do Cristo, o judaísmo, nós sabemos que até hoje, né, aqueles judeus mais ortodoxos, mas o judaísmo em si, principalmente naquele período, era muito radical e as pessoas, a doutrina, a religião deles era uma religião que proibia muita coisa. Eles eram trazidos ali debaixo de uma disciplina que foi imposta no início por Moisés, por necessidade. Moisés não fez isso à toa. Moisés era um espírito, era um missionário, um grande médium, que veio à Terra com essa tarefa de iniciar e trazer a primeira revelação de Deus à Terra. E então ele precisava, quando ele conseguiu retirar aquele povo da escravidão do Egito, ele precisava trazer o povo muito controlado, debaixo de uma disciplina muito grande, porque era um povo que era judeu, mas havia sido escravizado pelos egípcios. Então, estavam com muitas ideias dos egípcios, que eles traziam daqueles anos todos, 400 anos lá de escravidão. Então, foi uma cultura que eles absorveram. E quando Moisés conseguiu trazer o povo novamente para a Terra Prometida, o que Moisés fez? Ele começou, então, a fazer as exigências, não é? A criar aquelas regras muito sérias de disciplina, porque, por exemplo, o povo judeu é um povo de uma importância enorme para a humanidade, porque foi o povo que trouxe a ideia do Deus único para a Terra. E eles, sendo escravizados lá pelos egípcios, o que aconteceu? Eles estavam adorando diferentes deuses, né? Eles estavam lá com aquelas ideias daquele povo, do povo do Egito. Então, ele precisava retirar toda essa cultura que eles estavam trazendo de vários deuses e voltar à cultura do Deus único. Isso aí, para que ele conseguisse isso, ele tinha que puxar a rédea com muita força, né? Tanto assim que todos nós sabemos desse fato, que quando ele subiu para receber os 10 mandamentos, Moisés estava lá no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos. Cá embaixo, enquanto estavam esperando, eles construíram um bezerro de ouro para adorarem, como se fosse uma imagem, um Deus. E quando ele chegou, ele teve aquela confusão, a briga, chamou a atenção. Por quê? Porque não era. O povo hebreu tinha por tradição o Deus único, adorado em espírito e verdade. Foi deles que nós trazemos essa ideia do Deus único. Então, nós vamos ver o quanto mas esse povo tinha muitas regras. Por exemplo, aos sábados, eles quase não podiam fazer nada, porque eles obedeciam o livro de Gênesis. Lá do Velho Testamento, tem lá o livro de Gênesis, que diz que no 7º dia era o dia de descanso, era o tal do Shabat, né? Então, nós vamos ver que nesse dia não se podia fazer, não se podia plantar, não podia colher, não podia acender fogão. Quer dizer, a comida que ficasse pronta na sexta-feira era para ser comida fria,
não podia acender fogão, não podia, mas muita coisa não podia ser feita, não podia debulhar o milho, não podia tosar as ovelhas, não podia praticamente fazer nada. Então, como não podia fazer nada, uma das coisas também que não se podia fazer era cura, nenhum tipo de cura, tratamento, nada disso era para ser feito. Por quê? Porque fazia parte da lei daquela religião, da estrutura religiosa daquela religião. Então, o que aconteceu? Jesus chegou numa época dessa, onde tudo que ele fazia no sábado era condenado. E Jesus era judeu, mas veio trazer, ele foi criado, nasceu naquele povo, mas ele veio trazer uma ideia renovada, uma modificação. Ele era o Messias, que o próprio povo judeu até hoje não aceita como Messias. Então, nós vamos ver Jesus sendo convidado, está lá no Evangelho de Lucas, para ir a uma casa onde havia uma pessoa, um hidrópico. Então, vamos ver o texto do Evangelho. Está no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu vou ler do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 6. Eu vou ler. Certo sábado, um sábado como hoje, por exemplo, Jesus, entrou na casa de um dos chefes dos fariseus. O que era um fariseu? Quem era o fariseu? Nós podemos ver que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, lá no início, logo depois da introdução, ele coloca os povos que havia naquela época do tempo de Jesus. Publicano, fariseu, essênio, vários povos ali, várias tribos. E então, uma delas é o fariseu. Ali ele dá todas as características de um fariseu. Mas nós sabemos que o fariseu, em geral, era aquele muito apegado às aparências, à forma, à parte externa das coisas. Se fulano lavava as mãos antes das refeições ou se não lavava, se estava impuro ou se não estava. Por isso é que tem aquela célebre frase: são túmulos caiados, brancos por fora e cheios de podridão por dentro. Por quê? Porque o fariseu não se preocupava com a parte interna. Então, se tivesse tudo no exterior muito direitinho, muito bem arrumado, estaria ótimo para eles, porque eles só se preocupavam com as aparências, se fulano lavava a mão, se fulano cumpria a lei, tudo a parte exterior. Então, num certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição. Com certeza, esse chefe convidou Jesus para tomar essa refeição lá. Jesus não iria chegar, vim almoçar aqui, vim lanchar aqui. Não iria. Com certeza, ele foi chamado pelo fariseu. Mas essa gente, em geral, gostava muito de aprontar umas armadilhas para Jesus, para ver em que Jesus iria cair, em que Jesus iria escorregar, como foi o caso daquela moeda, não é? Que, quando perguntaram, é lícito pagar o tributo a César? Isto é lícito que nós, o povo judeu, paguemos um tributo ao povo romano? E ele disse, pegue uma moeda, Jesus disse. Quando pegou a moeda, o que Jesus falou? De quem é essa marca aqui? De quem é esse desenho? É de César. Então, dai a César o que é de César. A moeda é de César. E dai a Deus o que é de Deus.
aquilo ali foi uma armadilha, para que Jesus dissesse assim, não tem que pagar tributo, não, isso é uma injustiça, isso está mal. Não é? Fizesse ali um pequeno comício contra o povo romano, o poder romano. E, no entanto, Jesus soube se sair muito bem. E aqui também, nesse sábado, com certeza, quando Jesus foi convidado para ir a essa casa, fazer uma refeição num dia de sábado, ele já foi convidado já como uma armadilha. Por quê? Porque ali havia um hidrópico. Eis que um hidrópico estava diante dele ali. O que é um hidrópico? É uma pessoa doente, que sofre de uma inchação muito grande, tem a parte líquida, a linfa do sangue, não é? Sai da linha por onde deveria passar, pelos canais que deveria passar, fica por fora. Então, quando a gente escuta falar assim, fulano está com barriga d'água. Barriga d'água se chama ascite, é um termo médico, é um hidrópico, é uma pessoa que está com uma inchação por excesso de líquido, sobrecarrega o coração, em geral, o coração força o pulmão, e então acaba a pessoa, às vezes, até desencarnando. Aparentemente, se a gente só falar assim, o hidrópico é uma pessoa inchada. Não é só isso, é uma pessoa com uma inchação complicada, não é? Com vários problemas que podem levar essa pessoa à desencarnação. Então, como é que esse homem, chefe dos fariseus, chama Jesus e deixa ali na frente de Jesus um hidrópico dentro da casa dele? Não era para tentar Jesus, porque Jesus fazia muita cura? Não era? Provavelmente fosse para que Jesus tivesse tentado a realizar a cura. E então, vamos continuar aqui a leitura do texto evangélico. Eis que um hidrópico estava ali diante de Jesus, né? Diante dele. Tomando a palavra, Jesus disse aos legistas e aos fariseus. O que eram os legistas? Legistas eram como se fossem doutores da lei, eram pessoas que entendiam muito da lei vigente, eram mestres da lei, eram como se fossem juízes, não é? Esses eram os legistas que também estavam ali. Olha quanta gente ali. E fariseus, os demais fariseus, colegas, amigos do chefe dos fariseus, que era o dono da casa. Olha que situação, não é? Então, aí, Jesus diz assim, é lícito ou não curar no sábado? Jesus fez a pergunta, é lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, todos eles, os legistas, os fariseus, todos aqueles que ali estavam, ficaram calados. Eles não disseram nada. Eles não disseram, a lei diz que não pode. Porque Jesus estava vendo que eles já colocaram aquele homem ali para que Jesus curasse. Por que iam trazer uma pessoa doente para uma refeição na casa de uma pessoa importante? Para que Jesus o curasse. E Jesus sabia disso. Então, é lícito ou não? Jesus sabia que pela lei não podia. Eles, porém, ficaram calados, não disseram nada, então lavaram as mãos. Jesus tomou o hidrópico, a pessoa doente, curou-o e despediu-o. E disse, pode ir embora, já curei você. Depois perguntou-lhes aos que ficaram, né? Qual de vós, se seu filho ou seu boi cai num poço, não o retira imediatamente em dia de sábado? Diante disso, nada lhe puderam replicar. Ninguém disse nada, porque Jesus, quando viu que eles ficaram calados, curou
Falou, eu vou fazer a minha parte, curou, mandou que o rapaz fosse embora, o rapaz foi embora, o curado, e ele pegou e voltou e se dirigiu novamente àquelas pessoas que com certeza tinham armado aquela arapuca, aquela armadilha para Jesus. Perguntou. Jesus sabia o que eles estavam pensando. Jesus lia os pensamentos. Com certeza eles estavam pensando, hoje não pode curar. Como é que ele cura? Ele está indo contra a lei de Moisés. E aí Jesus diz assim, qual de vós, se seu filho, não só o filho, mas um boi, um animal de estimação cai num poço, só porque é no dia de sábado você não vai retirar? Porque é no sábado? Ou você vai lá e retira? Então, aqui nós estamos vendo o primeiro, é como se fosse um conjunto de ensinamentos, não é? E Jesus mostrando que ele curou no dia do enfermo no dia de sábado, embora a cura fosse proibida pelo judaísmo. Mas Jesus aqui estava dando o exemplo do amor, vendo a necessidade do próximo acima de qualquer coisa. Eu não posso ficar, porque, meu Deus do céu, é lei, vamos dizer, surge aqui uma lei que a criança não pode estar sozinha no meio da rua, a criança não pode andar na rua sem os pais. E isso aí é algo que não tem nenhuma lei escrita, mas tem aí as leis da infância e da juventude que falam isso, as crianças não podem estar abandonadas. Mas só porque a criança está ali sozinha, vai atravessar uma rua, só porque aquilo ali está errado, o pai que abandonou, o pai não liga, a mãe não tem responsabilidade, eu vou deixar. Ou eu vou correr e pegar a criança para o carro, não atropelá-la. Não é? Mesmo que a pessoa esteja infringindo a lei, o que eu puder fazer, eu vou fazer para que não suceda algo pior. Não é verdade? Então, nós não podemos entender como que uma pessoa, porque é sábado, vendo o perigo iminente, vamos dizer, alguém está caindo de um prédio, como é sábado, eu não vou socorrer, não vou estender algo para amparar aquela pessoa, como acontece às vezes, nós já vimos uma vez, foi até lá em Lima, no Peru, se eu não me engano, uma criança caiu de uma altura imensa, a gente sabe que o corpo é pequeno, mas com a velocidade da queda, o peso se torna muito grande, e um rapaz colocou os braços, e a criança caiu nos braços, ele teve os 2 braços fraturados, mas ele salvou a criança. Então, porque é sábado, não, deixa a criança espatifar no chão, se estraçalhar, se arrebentar, e eu assistindo só para poder cumprir uma lei que é mais uma lei dos homens, porque não se justifica essa lei de Deus falando isso, não é? Deixando um filho seu em agonia, em desespero, porque por causa do egoísmo dos homens. Então, nós vamos ver aqui, nessa parte, Jesus curando no sábado, apesar da lei de Moisés, porque ele viu o interesse da saúde daquela criatura em primeiro lugar. Ele viu a caridade em primeiro lugar. Ele viu o bem a fazer em primeiro lugar. Não é? É a grande lição de Jesus da exemplificação. Fale quem quiser falar, não é? Porque ficaram falando, com certeza, criticando Jesus, mas ele passou de largo, porque ele viu a importância do que deveria ser feito realmente. Aí nós vamos ver também no Evangelho de Lucas, nesse capítulo 14, porque esse capítulo 14 ele tem
7 assuntos diferentes, não é? E são 7 assuntos em 3 conjuntos de assuntos. O primeiro conjunto é essa cura, não é? Essa cura em dia de sábado. O segundo conjunto de ensinamentos, nós vamos ver, é a importância das boas maneiras no relacionamento humano, no relacionamento social. Jesus não falou claramente assim, olha, eu vim dar aula de boas maneiras. Ele não veio falar, ele não falava assim. Ele fazia, ele contava as parábolas, ele contava os casos, ele chamava a atenção das pessoas para fatos importantes e, nesse caso, falando sobre as boas maneiras no relacionamento social. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, um trecho do Evangelho de Lucas, que é do capítulo 14, versículos 7 a 24, que fala sobre essas boas maneiras, que diz assim: em seguida, contou uma parábola aos convidados ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares. Então, Jesus foi a uma festa e chegou lá, porque Jesus andava no meio do povão, do povo, não é? Então, ele participava das experiências do povo. Então, ele contou uma parábola, porque ele estava em uma festa e viu que as pessoas corriam para pegar os primeiros lugares, não é verdade? E isso é muito comum acontecer, muito comum. Às vezes, numa condução, quando está muito cheia, né, as pessoas correm para sentar, aí chegam lá, se sentam, aí nem olham, fingem que estão cochilando, chega uma pessoa muito idosa, chega uma pessoa doente, um aleijado, um deficiente, o que acontece? A pessoa finge que está dormindo para não dar o lugar. Isso é comum, mas isso é fruto do nosso egoísmo, do egoísmo humano. Mas isso não é só em condução, nas festas também, nos auditórios, nas palestras espíritas muito concorridas, as pessoas vão cedo, correm, se sentam e ainda põem a bolsa ao lado para guardar para a vizinha que ainda vai chegar. E o outro, que chegou cedo, ficou sem lugar, porque o lugar está guardado para a vizinha que ainda nem saiu de casa muitas vezes. São as coisas da nossa vida, por isso é que em Lucas, Jesus fala, nesse conjunto de ensinamentos, sobre a importância das boas maneiras no nosso relacionamento social, porque tudo isso faz parte das boas maneiras. Então, ele diz, vou voltar ao início. Em seguida, contou uma parábola aos convidados ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares. Disse-lhes, aí vem a parábola, quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele. E quem convidou a ti e a ele, venha dizer a quem se sentou lá no primeiro lugar, falando baixinho muitas vezes, cede-lhe o lugar, dá o lugar a ele. Deverás, então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que, ao chegar, quem te convidou te diga, ei, amigo, vem mais para cima, vem mais para frente. E isso será para ti uma glória em presença de todos os convidados, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha que ensinamento lindo sobre boas maneiras. Jesus ensinando etiqueta, não é? A todos nós, boas maneiras, maneira de se comportar no meio da sociedade, no mundo social. Jesus se preocupou com tudo isso.
porque nós, como muito egoístas que somos, nós queremos livrar a nossa pele. Eu estando sentada, deixa para lá quem quiser. Eu estando bem, deixa para lá quem quiser. Em geral, meus irmãos, nós pensamos assim. E isso pode ser muito prejudicial para a nossa evolução espiritual. Então, essa parábola aqui das bodas, né? Quando ele fala isso, eu acho assim, até muito como se fosse até um carinho de Jesus falando, contando essa historinha para criança, não é? Crianças espirituais que somos nós, para aprendermos a ter delicadeza com as pessoas, aprendermos a ter mais suavidade para certos posicionamentos na vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver o nosso Lázaro, o Lázaro, grande amigo de Jesus, deixando uma mensagem no capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Essa mensagem de Lázaro se chama a afabilidade e a doçura. E Allan Kardec fez questão de colocar essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 9, que é bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Ele colocou essa mensagem, é uma mensagem dessa, que trata das boas maneiras no relacionamento social. Aqui está falando para evitar que a pessoa passe vergonha, porque, às vezes, nós temos lá uma solenidade, alguma coisa, tem umas cadeiras lá na frente desocupadas. Estranho, ninguém se sentou ali. Ah, mas ninguém sentou ali, eu vou sentar. Aí eu chego e sento, porque eu quero ver melhor, eu quero ouvir melhor, eu quero ficar mais perto do ator, do artista ou do orador, seja de quem for que vá fazer alguma apresentação, eu quero estar mais perto. Aí chega alguém e diz assim, desculpe, pode se sentar mais para trás, porque esse lugar aqui está reservado para, por exemplo, para umas autoridades que vão chegar, esse lugar aqui está reservado para umas crianças que vêm de um asilo, de um orfanato, e que nós reservamos aqui para essas crianças esses locais, esses lugares, e aí a pessoa é obrigada a se retirar. Não é? Isso aí é importância das boas maneiras no relacionamento social. E aí, nós vamos ver ainda, além dessa parte, dessas boas maneiras no relacionamento social que nós vimos até aí, nós vamos ver ainda uma parte interessante do Evangelho de Lucas, que fica no capítulo 14 também, mas os versículos são 12 até o 24. São mais 12 versículos. Quando Jesus diz assim, Lucas diz assim, anotando, né? Em seguida, disse aquele que o convidara, né? Porque Jesus foi convidado, né? Está falando de alguém que foi convidado. Então, aquele que convidou aquela outra pessoa diz, ao dares um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Outra vez, Jesus falando do relacionamento social. O que ele quer dizer? Se você vai convidar alguém para almoçar na sua casa, porque aquela pessoa tem uma situação financeira razoável, e amanhã essa pessoa vai retribuir a você e vai convidar você para almoçar na casa dela, se é com essa intenção, não convide. Não faça nada com essa segunda intenção, com essa ideia de receber aquilo que você faz hoje. Não faça. É melhor nem fazer.
Foi o que Jesus disse aqui. Se você está agradando alguém por interesse, corta, diminua esse agrado ou acabe com isso, se afaste um pouco dessa pessoa, que você está sendo uma pessoa muito falha. Não é? O seu relacionamento social não está com boas maneiras. Você agrada com interesse. É aquilo de agradar o patrão, não é? Eu agrado muito o meu patrão, porque ele pode me dar um aumento, ele me dá um emprego, eu não posso perder esse emprego. Muita coisa envolvida. Então, em seguida, disse aquele que o convidara: ao dares um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Eu vou dar um bom presente para fulano agora no Natal, porque ele é uma pessoa de posses e ele pode me dar um presente bom também. Não é assim. Não pode haver essa intenção, né, de troca, de se receber, de levar vantagem. Pelo contrário, que não te convidem por sua vez e te retribuam. Não, pelo contrário, quando deres uma festa, chama pobres, estropiados, coxos e cegos. Feliz serás então, porque eles não têm com que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Jesus não está aqui querendo dizer que eu vá para o meio da rua e pegue todos os mendigos, né? Vou pegar os mendigos, vou trazer todos aqui para dentro da minha casa, vamos fazer aqui uma ceia de Natal e não vou convidar meus irmãos, meus primos, minha sogra, meu sogro. Não convido ninguém, porque essa gente toda pode me retribuir me convidando também. Eu só vou convidar quem não possa me convidar. Tudo bem, Jesus não estava querendo dizer que, ao pé da letra, nós tenhamos que fazer isso. Jesus estava querendo nos alertar para que nós possamos ajudar a essas pessoas de diferentes maneiras, não é só convidando para almoçar nem para jantar, não é só convidando para festa, mas ajudar a essas pessoas, fazer tudo o que pudermos por elas, porque elas não terão como nos recompensar de forma alguma, porque elas são pessoas necessitadas. A única recompensa que elas nos darão será o sorriso delas, o agradecimento delas, a boa vibração que elas derramarão sobre nós. A recompensa que elas terão será o amor, a amizade que elas passarão a ter por nós. Não recompensa material. Essa é a recompensa que Jesus condenou. Não é? Então, por isso ele chama essa atenção. Isso também é boa maneira no convívio, no relacionamento social. Continua ainda a parte do Evangelho de Lucas. Ouvindo isso, um dos comensais lhe disse: feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus. Mas ele respondeu: um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar, enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, já está pronto. Mas todos unânimes começaram a se desculpar. O primeiro disse-lhe: comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço-te que me deis por escusado, quer dizer, me dá desculpa, mas eu não posso participar desse jantar. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me deis por escusado também, me desculpe, mas não posso, porque eu vou ver as juntas de bois, os bois que eu comprei. Preciso ir lá para ver como estão. E o outro disse: casei-me e por essa razão não posso ir. Como estou casado, tenho compromisso com a família, não posso ir, não tenho como participar desse banquete, desse jantar. Voltando, o servo relatou tudo ao seu senhor
Indignado, o dono da casa disse ao seu servo, aquele que foi convidar: vai depressa pelas praças e ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. Disse-lhe o servo: Senhor, o que mandaste já foi feito e ainda há lugar, quer dizer, eu já trouxe esse povo necessitado e ainda sobrou lugar. O Senhor disse então ao servo: vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a entrarem para que a minha casa fique repleta. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que haviam sido convidados provará o meu jantar. Aqueles que ele convidou e que não aceitaram. São os convites que nós recebemos. Esse banquete é o banquete na entrada do conhecimento do reino de Deus, é o banquete do mundo espiritual. E então, nós muitas vezes somos convidados para esse banquete. E o que nós fazemos? Nós não damos importância, nós não queremos saber. Primeiro eu vou ver, aqui no caso, a pessoa deu desculpa, não é? Mas começaram a se desculpar. O primeiro disse que tinha comprado um terreno e que precisava ir visitar o terreno para conhecer o terreno. O outro disse que tinha comprado 5 juntas de boi, que precisava ver, experimentar também essas juntas de boi, ver como é que estavam. E o outro disse: eu me casei, não posso ir, porque agora tenho família, eu tenho responsabilidade. E aí, meus irmãos, é isso. Nós, quando somos convidados para certas responsabilidades doutrinárias na nossa vida de relação, nós, em geral, damos desculpas, nós nos excusamos. Por quê? Porque nós não queremos responsabilidade, não queremos compromisso, mas isso faz parte das boas maneiras no relacionamento social, ter esses compromissos, ter essas responsabilidades, não é? Esse jantar não era bem um jantar, não é? Jesus mandou chamar para um jantar, não era um jantar. Ele conta aqui na parábola que o dono, né, mandou chamar para o jantar. O jantar era essa festa espiritual, onde cada um teria a sua responsabilidade, mas nem todos quiseram. Aí, então, Jesus disse: já o senhor da vinha, né, o senhor lá do banquete, disse: já que eu combinei para virem para o banquete e ninguém quis vir, né? Ninguém teve compromisso, todo mundo deu desculpa, agora vai e chama qualquer um. Eu chamei pessoas que eu julgava especiais, mas agora vai e chama qualquer pessoa, chama qualquer um, porque eles não quiseram vir na hora determinada, na hora que eu precisava que viessem. E aí pode chamar os cegos, os coxos, os estropiados, quer dizer, não é que sejam cegos, coxos, estropiados do corpo, são os da alma, os que têm muitos problemas na alma, não é? Problemas morais, mas vamos chamar todos, porque muitas vezes esses vão dar a grande guinada e vão ser servos, vão ser úteis, vão trabalhar, vão se modificar. Isso aí é de grande importância no relacionamento social, não é? Essa noção que nós precisamos ter. Aí nós vamos ver, lá ainda continuando nessa linha, não é? Nós vamos ver agora, e quando Jesus mostra também a ênfase nos aspectos espirituais, né? Quando ele mostra a importância dos aspectos espirituais na nossa vida, que nós, embora vivamos na matéria, nós precisamos dar importância às coisas do espírito. Então, tem um trecho aqui que está até no Livro da Esperança, de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier,
que é a introdução de uma página que se chama Eles Antes. Nessa página diz assim, nessa introdução: quando deres um festim, não convideis teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 12. Por festins, banquetes, né, nós temos que entender não essa festa propriamente dita, mas a participação na abundância espiritual. E ele aí estava chamando para a abundância espiritual, era o que ele estava realmente chamando. Aí nós vamos ver ainda um trecho do Evangelho de Lucas para terminar, passou muito rápido, para terminar no trecho do Evangelho, essa coxa de retalho está rendendo, ainda tem muito retalho para falar, não é? Mas quando Jesus assim, ele mostra que a gente precisa renunciar ao que temos de mais caro, né? Renunciar a todos os bens. Não é que a gente vá sair por aí entregando o que a gente tenha, não é, lutado para conquistar, não é isso. Mas nós vamos nos desapegar, não vamos ficar apegados egoisticamente. Quando ele diz assim, grandes multidões, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 35. Grandes multidões os acompanhavam. Jesus voltou-se e disse-lhes, se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Então, não é que Jesus estivesse, isso Allan Kardec fala no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, ele fala sobre isso, não é que fosse para a gente odiar o pai, a mãe, marido, filho, não. Ele quer dizer que amasse um pouco menos, não colocasse tanta força nesse amor, na prioridade, de forma que tem gente que diz assim, não, por causa dos meus filhos, eu nem vou ao centro espírita, não posso, eu tenho que servir aos meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus filhos, cuidar da roupa, cuidar da alimentação, cuidar de tudo deles, não saio de casa para nada, porque eu vivo em torno dos meus filhos. Isso é um apego, é um egoísmo, não é amor. Não é? E então, aqui quando ele diz, se alguém vem a mim e não odeia, é porque o idioma era um idioma pobre, que era usado naquela época, e o termo odiar significava também amar menos, não amar tanto, com tanta efusão, amar um pouco menos, de modo que eu atendesse a eles, mas também atendesse aos interesses espirituais. E aí, mais adiante, ele vem e fala de uma torre. Ele diz assim no versículo 28, quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar? Gente, se nós vamos construir um barraquinho, nós primeiro vamos analisar quanto está custando a pedra, a ferragem, tijolo, cimento, areia, mão de obra. Nós vamos analisar para vermos se nós temos condições de tocar aquela obra, para construir um barraquinho. Imaginemos uma torre. A torre, ela, em geral, é algo muito alto, que é para dar uma visibilidade, para que a pessoa tenha uma visão mais ampla. Olha quanto ensinamento Jesus mostra. Falou em construir torre para a pessoa ter uma visão mais ampla, não das coisas materiais, mas das coisas espirituais. Com certeza era o que ele queria dizer. Então, quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre,
Primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar. Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou ainda, qual o rei que, partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar se com 10.000 homens poderá confrontar-se com aquele que vem contra ele com 20.000? Eu vou para uma guerra, sou um rei, vou para uma guerra. Eu tenho que me sentar e pensar assim, eu só tenho 10.000 soldados, mas o outro que vai guerrear comigo tem 20.000. Como é que eu vou fazer? Eu não vou ganhar essa guerra, ainda vou deixar muita gente morta. Não é verdade? Do contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Então, se eu perceber que ele tem 20.000 soldados, eu só tenho 10.000, eu não vou poder enfrentá-lo, vamos mandar ali um grupinho com uma bandeirinha branca no cavalo, pedindo paz, vamos negociar a paz, eu não quero a mortandade. Isso aí, meus irmãos, é um ensinamento muito caro, muito bonito, muito rico, falando sobre a renúncia aos bens materiais, a renúncia ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, pedir, eu não tenho condição de enfrentar você, então vamos negociar aqui, não é? Eu não tenho condições de construir uma torre, então eu não vou construir essa torre, eu vou ficar no baixinho mesmo, numa casinha baixa, sem torre. Não é? Jesus estava ensinando, nesse momento, a renúncia aos bens, a não termos apego, a não querermos ter. Muitas vezes, por querermos ter e ter, nós nos endividamos, acabamos com a nossa vida, não temos controle na nossa vida, porque nós ainda estamos apegados às aparências, como aquele fariseu lá do início que nós estávamos falando. Então, meus irmãos, já são 4 horas, eu acho até que eu passei um pouquinho da hora, peço desculpas se passei, nós ainda teríamos vários detalhes dessas lições aqui para comentarmos, mas nós ficamos por aqui em respeito a todos, agradecendo muito a atenção, ao carinho de vocês, de ficarem aqui num sábado, aí nesse horário, nos ouvindo, pedindo muito a Jesus que abençoe o lar de cada um, que abençoe a vida de cada um e abençoe essa instituição FABEM para que ela possa prosperar cada vez mais. Muita paz a todos, muito obrigada pela atenção. Isaura, querida, muito obrigada por essa palestra consoladora, né? Porque, na verdade, todos esses conselhos é para consolar nossas aflições e nossos vícios de séculos. Que Deus te abençoe, te cubra de bênçãos. Obrigada. E já está convidado para conosco retornar. Tá? Obrigada. Nós vamos chamar a nossa querida Vilma para nos conduzir em prece, né, a fim de que a gente encerre esse primeiro ciclo da nossa reunião da tarde. Vilma, amiga, está por aí? Oi, Sueli, boa tarde. Boa tarde. Então, vamos agradecer ao nosso divino amigo por essa tarde maravilhosa, um tamanho aprendizado de seus ensinamentos, que essa irmã também nos trouxe, nos conduziu ao seu tempo, mestre amado, dessas preciosas lições para confortar nossas almas, nossos corações e também aprendermos a cada dia, a cada instante, a valorizarmos
essa preciosa joia dos teus ensinamentos para cada um de nós. Que nos esforcemos assim para realmente conseguirmos vencer a nós mesmos um dia na nossa caminhada, que tu nos concede a cada dia, a cada instante. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que assim seja, graças a Deus.